A paz do Senhor, meus amados irmãos. Aqui quem fala é a irmã Thalia e eu já quero mais uma vez compartilhar com os irmãos mais uma experiência que o Senhor me deu no dia 3 de agosto, por volta da tarde. Bom, meus irmãos, primeiramente eu quero compartilhar uma palavra com todos vocês antes de passar o recado do Senhor para a tua vida, amém? Bom, meus irmãos, a palavra que nós vamos meditar é no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras. Amém? Eu li somente a primeira parte do versículo 2, né? Que foi a qual o Senhor me deu. Bom, como eu falei aos irmãos, no dia 3 de agosto, 3 de agosto, na cidade de Maringá, no Paraná, o Senhor me deu uma experiência e eu vou compartilhar com os irmãos, mas antes eu quero fazer uma oração antes de iniciar. Já deixei um versículo que foi o Senhor quem me deu, e agora eu quero fazer uma oração, amém? Então eu convido você neste momento, não sei onde você está, mas se você não puder dobrar os joelhos, feche somente os teus olhos e entre em concordância com o que eu estarei falando aqui, amém? Vamos orar, meus irmãos. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, mais uma vez, meu Pai amado, estou aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade, para falar daquilo que o Senhor mandou, para compartilhar com os meus irmãos a experiência que o Senhor me deu. Deus amado e querido, são tantas pessoas, Pai amado, que vão ouvir, que vão ser alcançadas, não somente novos convertidos, como pastores, pessoas que têm cargos dentro de igreja, pessoas até mesmo que nem crentes são, vão ouvir, Deus, esta revelação. Mas que tudo, Deus, venha ser para a Tua glória, que tudo venha ser para bom proveito, para edificação de nossas vidas, ó Espírito Santo. Neste momento, toca na mente do meu irmão, da minha irmã, toca no coração, Senhor, para que tudo, Pai amado, venha ser entendido pelo Espírito, pois Tua palavra diz que o homem, meu Pai amado, carnal, ele não entende das coisas espirituais. O homem natural, ele não entende das coisas espirituais, Senhor. Mas, Senhor, nos dá uma mente espiritual, dá uma mente espiritual para o meu irmão que está aí do outro lado, para que venha entender aquilo que o Senhor está falando, Deus, e que esta palavra, a palavra que está saindo da Tua boca, venha sair e produzir frutos dignos de arrependimento para cada vida, Espírito Santo, e que cada pessoa que escutar venha ser edificada, Senhor, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu te apresento cada vida neste momento, em nome de Jesus, amém. Bom, meus irmãos, vamos lá. Fica ligado, fica com o teu pensamento ligado no Senhor, para que possa entender aquilo que Deus está falando, amém? A palavra que nós lemos, né, no início, fala de quando Deus dá a revelação a João que estava na ilha de Patmos, ali preso, né, por causa da palavra do Senhor, e agora o Senhor começa a dar revelações para João a respeito das 7 igrejas da Ásia, não é verdade?
E a carta que nós lemos, a primeira carta, que foi a igreja, direcionada à igreja de Éfeso. E eu acho interessante porque Deus diz assim: isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras. É como se Deus está dizendo assim: olha, eu estou passeando no meio dessas 7 igrejas e eu sei o que vocês estão fazendo. É como Deus está falando dessa maneira: eu sei o que você está fazendo, eu sei as tuas obras. E é interessante essa palavra porque tem a ver com o que Deus me mostrou. Como eu falei aos irmãos, né? O dia, a data que o Senhor me deu a experiência, no dia 3 de agosto, era tarde já, por volta de 2 ou 3 horas da tarde, e eu estava no quarto deitada. Eu estava até me sentindo mal nesse dia, estava com uma dor no corpo, e fui fazer algumas coisas lá, né, onde eu estava, e em seguida fui deitar. Eu fechei a porta do quarto e fui deitar, sendo que, como eu estava com o corpo dolorido, eu coloquei uma oração, pus uma oração do missionário Davi Miranda e fiquei ali com os olhos fechados, deitada na cama, escutando aquela oração. E eu adormeci, e quando eu adormeci, eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava do jeito que estava acontecendo ali na cena real, verdadeira, no mundo físico. Eu sonhei a mesma coisa, eu deitada numa cama, escutando a oração do missionário, sendo que no sonho chegava uma pessoa para mim. Eu não via o rosto, mas chegava uma pessoa e dizia assim: irmã Thalia, Deus quer te dar uma revelação. O Senhor quer te dar uma revelação. E eu perguntava para ela no sonho: quando o Senhor vai me dar esta revelação? E quando eu perguntava isso, a pessoa respondia assim: o Senhor quer te revelar hoje, agora. E quando a pessoa falou isto, eu pensei assim: então eu preciso me preparar. Sendo que no próprio sonho eu via meu espírito saindo do meu corpo. E acabou o sonho ali naquele momento. E quando eu me dei conta, de fato, eu já não estava mais sonhando. Eu estava acordada, porque eu via tudo em tempo real. Tudo em tempo real eu via. E eu pensava assim na hora: meu Deus, eu estava sonhando agora há pouco e Deus já me arrebatou. Eu ficava assim maravilhada. E Deus tirou o espírito do meu corpo. E quando Deus tirava, o Senhor me levava para um local bem espaçoso. E naquele local havia altares erguidos. Havia altares que estavam levantados. E quando eu olhava assim, eu perguntava para Deus o que significava aqueles altares levantados. E eu via um símbolo de uma igreja. Eu vi que é o símbolo da Igreja Batista. Eu vi ali em cima daquele altar levantado. E eu escutei Deus falando comigo de forma audível. Meus irmãos, não foi sonho, começou com um sonho, mas quando Deus tirou o espírito do meu corpo no sonho, já não foi mais sonho, o sonho se acabou imediatamente e de fato aconteceu já em tempo real, não eu dormindo. Não foi um sonho que eu sonhei que estava sendo arrebatada, não foi. E eu vi aquele altar erguido e eu perguntava, via o símbolo da Igreja Batista, né? E eu perguntava para Deus, eu perguntava para o Senhor o que significava aquele altar ali erguido. E Deus falava assim, eu escutei a voz do Senhor falando comigo, que ele dizia assim: por que vocês estão ignorando a santidade do corpo? Por que estão ignorando a santidade do corpo?
Quem disse que o corpo não tem importância para mim e que eu me importo somente com o coração de vocês? Se o corpo de vocês não tivesse importância para mim, por que estão tão preocupados que meu espírito habite dentro de vocês? E o Senhor dizia, Deus falava com voz de ira, se liberte da marca de Satanás que estão nos seus lábios, que estão nas suas orelhas. Se querem ser salvos, é necessário se libertar dessas marcas de Satanás, deixar de usar essas coisas do diabo. E o Senhor dizia assim, porque vocês estão usando vestimentas dos demônios e não estão renunciando os acessórios do diabo. O Senhor falou e Deus tornou a falar novamente. Eu quero santidade exteriormente também. O Senhor dizia isso. Eu vi ali, o altar erguido da Igreja Batista e o Senhor falava, meus irmãos, com voz de ira, porque Deus dizia que o povo da Igreja Batista, os irmãos da Igreja Batista, estão ignorando a santidade exterior. Tudo bem que a santidade exterior, ela não é tão importante quanto a interior, mas a palavra do Senhor nos ensina que devemos fazer essas coisas e não omitir outras, aquelas. Então, é um conjunto, santidade interior e santidade exterior também. E o Senhor falou que os irmãos da Igreja Batista estão ignorando a santidade do corpo, a santidade, estão usando marca de Satanás, estão usando acessórios, vestimentas, coisas que não agradam ao Espírito Santo de Deus, porque o diabo aí tem colocado na mente do povo, inventado uma mentira, que Deus só quer o coração. Não, Deus não só quer somente o coração, não, porque o Senhor se entregou no sacrifício ali na cruz do Calvário inteiramente. Não foi apenas o coração, não foi apenas metade do corpo, não, foi 100%. Então Deus, ele quer uma entrega total para estar na santidade. E depois que o Senhor falava isso, o primeiro recado, eu via um segundo altar levantado. E quando eu vi aquele altar levantado, o Senhor me fazia saber que era a igreja presbiteriana. O Senhor me fazia saber que era a igreja presbiteriana. E o Senhor tornou a falar comigo novamente. E o Senhor disse assim: vocês estão mortos espiritualmente. Estão mortos espiritualmente porque criaram um povo incrédulo e sem fé. E quando o Senhor falava isso, meus irmãos, Deus falava assim com uma voz de tristeza. Uma voz de tristeza que Deus dizia que esta igreja criou um povo incrédulo, um povo sem fé. E Deus dizia assim, Deus me mostrava reverendos dessa igreja tendo relações sexuais com a próprias moças aí da igreja. O Senhor me mostrava. E o Senhor também disse para mim, os meus olhos têm contemplado, homens que estão se embebedando e batendo nas suas esposas, espancando seus filhos. E o Senhor falava assim com a voz de autoridade: se arrependam dos seus atos, se arrependam. E depois o Senhor me mostrou outra igreja, outro ministério, um ministério quadrangular. E o Senhor falava comigo, me mostrava essa igreja.
E o Senhor dizia que já tinha se afastado, o Senhor já se afastou desse ministério, porque Deus disse que eles colocaram teatro, colocaram dança, colocaram um circo dentro da igreja. O circo que eu falo, meus irmãos, não é circo literalmente não, colocar um circo dentro da igreja, é que Deus está se referindo a coisas que não agradam o Espírito Santo, uma palhaçada dentro da igreja, colocando as coisas de Satanás dentro da igreja. O Senhor não se agrada desse ministério de teatro, de dança dentro da igreja. O Senhor não se agrada. E o Senhor falava que o mundanismo já havia entrado dentro desse ministério. E Deus falou assim: o meu espírito não compactua com esses feitos. O meu espírito não compactua com esses feitos. E o Senhor também me mostrava em cima desse altar casais liberais. O Senhor me mostrava homens comprando, o marido comprando produtos eróticos para usar ali, né, na hora do ato sexual. E o Senhor dizia que não compactua com essas atitudes erradas. O Senhor falou que já não está mais suportando a devassidão no meio dessa igreja, no meio da igreja. O Senhor não está mais suportando. Outro altar que Deus me mostrou era o altar dos Gideões. O Senhor me mostrou o altar dos Gideões. O Senhor me mostrou e o Senhor falava assim: altar de prostituição e adúlteros. Altar de prostituição e adúlteros. E o Senhor me mostrava um homem aí que faz parte da liderança dos Gideões. O Senhor me mostrava que ele é altamente prostituto. Então o altar dos Gideões hoje, meus irmãos, é altar de prostituição, é altar de adúlteros que estão subindo lá. Homens, mulheres, pessoas que estão aí, que são prostitutos, que estão subindo em cima deste altar. Mas a vida em secreto, a vida que depois que desce do púlpito, é uma vida cheia de prostituição, é uma vida deixando a mulher, deixando a esposa traindo o esposo. Deus não está se agradando. O Espírito Santo me revelou que o altar dos Gideões é altar de prostituição e adúlteros, porque estão fazendo coisas, estão cometendo atos que não têm agradado ao Senhor. E o Senhor me mostrava um homem, né, específico lá, que eu não vou citar o nome, porque o Senhor não me permite, mas o Senhor me mostrou que é altamente prostituto. Aleluia, glórias a Deus. E o Senhor, aleluia, está falando para alertar, pois o juízo do Senhor virá. O juízo do Senhor virá sobre esses altares que estão colocando em cima homens adúlteros, prostitutos, induzindo o povo a pecar, colocando coisas que não agradam dentro da igreja do Senhor. E depois, meus irmãos, o Senhor me mostrava outro altar. Era um do lado do outro. Era um lugar bem espaçoso, como se fosse um galpão. E havia vários altares levantados, né? Os altares que eu já citei. E o outro altar que eu via era o da Deus é Amor. O Senhor me mostrava o altar da Deus é Amor. E o Senhor falava assim comigo. Eu escutei a voz do Senhor falando de forma audível. Não foi nada fruto da minha imaginação. Não foi sonho, não. Foi um arrebatamento em espírito que o Senhor me deu. E quando o Senhor me mostrou o altar da Deus é Amor, eu escutei a voz do Senhor falando comigo. Filha, muitos desse ministério estão apegados com a placa.
nunca. Porém, o legado que o meu servo que Deus está falando é o missionário Davi Miranda. E o Senhor disse: o legado que o meu servo deixou já destruíram. E o Senhor disse: eu não me faço mais presente neste lugar, porque já destruíram o legado que o meu servo havia deixado. O Senhor falou, e quando eu olhava assim para o alto, era como se toda a visão assim do alto céu, tudo se abria. E quando eu olhava, eu via o rosto do missionário Davi Miranda olhando para baixo, e eu via uma afeição de tristeza, porque ele olhava e via que as pessoas que estão hoje na Deus é Amor, a liderança, destruir o legado dele. E ele chorava quando ele olhava para baixo e via, aquela situação da igreja. E o Senhor dizia que já não se faz mais presente lá, nesse ministério. O Senhor já não se faz mais presente lá porque destruíram o legado do missionário Davi Miranda. E o Senhor também disse, meus irmãos, para mim, que o coração, o Espírito Santo se entristece quando olha e vê a situação desse ministério atualmente. O Espírito Santo se entristece e chora com a situação que está esse ministério atualmente. Outra parte, meus irmãos, que o Senhor falou comigo nessa experiência foi, o Senhor me mostrava, depois que mostrava os altares, aquela visão toda se apagava, aquele cenário se apagava todo, e eu via como uma sala de escritório e via uma mesa muito grande e havia homens de terno, gravata, com pastas em cima da mesa. Eu via muitos homens e vi também o ex-presidente do Brasil. O Senhor me mostrou, não estou me referindo a ex-presidente mulher não, ex-presidente homem, que o Senhor me mostrou. E o Senhor me mostrou ele assentado também naquela mesa, junto com outros. E o Senhor me fazia saber que os que estavam de terno, gravata, eram advogados. E eu perguntei: Senhor, o que eles estão fazendo aí? E o Senhor falou comigo: filha, eles estão arrumando a estratégia para tirar todas as acusações deste homem, do ex-presidente, para liberar ele da prisão, porque ele pretende se candidatar de novo. Mas o Senhor disse: se ele se candidatar e ganhar, ele está já preparando um grande sacrifício, uma cerimônia para sacrificar, e nessa cerimônia haverá muitos satanistas. Se ele conseguir esse objetivo dele. O Senhor falou isso a respeito desse ex-presidente, meus irmãos. Então vamos se atentar, vamos clamar mais, orar mais para Deus tomar o controle, para o Senhor tomar o controle, amém? Outra parte também, que o Senhor me mostrava, já finalizando a revelação do Senhor, aquela parte, aquele cenário dos homens assentados ali na cadeira, ao redor daquela mesa se apagava, e o Senhor tirava o meu espírito dali e elevava o meu espírito às alturas, e eu olhava para baixo e eu via pessoas aparentemente normal, e eu não entendia, e o Senhor perguntava para mim: filha, o que os teus olhos estão vendo? O que os teus olhos estão vendo? O Senhor perguntou. E eu falei assim: Senhor,
eu só consigo ver pessoas andando. E o Senhor dizia assim: estou abrindo agora a tua visão. E quando Deus abria a minha visão, era como se aproximasse mais daquela pessoa, minha visão desse um zoom e eu enxergasse aquelas pessoas que estavam lá embaixo de perto. E quando eu enxergava, eu via como se houvesse uma marca entre o pescoço daquelas pessoas. Uma marca eu via. E era como uma marca de corrente ali ao redor das pessoas. E eu olhava assim e perguntava a Deus o que significava aquela marca. E o Senhor falou comigo: filha, isso que estás vendo, filha, não são seres humanos, mas são demônios que tomaram o corpo humano, que assumiram uma forma física e estão andando sobre a terra. Olha aí, meus irmãos, que tremendo. O Senhor falando me mostrou que tem demônios que assumiram uma forma física e estão passeando pela terra. Estamos vivendo nos últimos tempos. Precisamos orar ao Senhor para Deus abrir nossa visão, para que não venhamos ser enganados pelos agentes, pelos servos de Satanás. Depois que Deus me mostrava esses demônios assumindo forma humana, né? Muitos estão entrando até dentro das igrejas e as igrejas mortas espiritualmente, a liderança também, né? Morta, sem visão, não estão nem se dando conta que tem demônio entrando dentro da igreja em corpo humano. Aleluia, glórias a Deus. E quando o Senhor me mostrava isso, o Senhor falou: filha, diz para o meu povo que ainda este ano, eu irei permitir que o espírito de loucura entre na vida de muitos, aleluia, de muitos pastores que estão se recusando a voltar às veredas antigas. Eu permitirei que este espírito de loucura entre na vida desses pastores e muitos até mesmo irão ser internados como loucos, porque será permissão minha, porque eles estão se recusando a dar ouvido à minha voz, estão se recusando a voltar às veredas antigas. Não sou eu, irmã Thalia, que estou fazendo ameaça, forçando você a voltar à vereda, não. Cada um tome sua decisão, escapa-te pela tua vida. Se eu pudesse, eu levaria todo mundo para o céu. Aleluia, mas eu estou aqui somente passando o recado do Senhor. Que se o Senhor falou, Ele se responsabiliza, Ele cumpre. Aleluia. Então você que é pastor, até mesmo que não é pastor, mas tem algum cargo, alguma função assim, de liderar, de cuidar de almas. Aleluia, você sabe, você já foi do caminho estreito, do caminho apertado. Volte antes que o juízo do Senhor venha. O Senhor está dando a oportunidade para muitos, o Senhor está dando. E, meus irmãos, depois que o Senhor falou isto, do espírito de loucura que Deus vai permitir, sim. Aleluia. Se os pastores não se arrepender, se os pastores não retornar às veredas antigas, Deus vai permitir. O Senhor falou. Depois que o Senhor disse isso, o Senhor me tirava dali, né, das alturas, o Senhor me tirava, e Deus falou assim: filha, eu escutei a voz do Senhor falando ao meu ouvido: filha, eu te levarei agora nas profundezas do inferno e te mostrarei algo para que alerte aos meus servos. E o Senhor me levava, meus irmãos, em questão assim, fração de segundos, muito, muito rápido. Era como se Deus houvesse apenas falado apenas uma palavra e imediatamente meu espírito foi lá, estava já dentro do inferno, num piscar de olhos. O meu espírito já estava dentro do inferno, meus irmãos, dentro de uma sala. E quando eu olhava, era uma sala que parecia uma fábrica.
tinha uma aparência de fábrica, com equipamentos, eu via vários demônios ali dentro, e quando eu olhava assim, eu via tênis, molde de tênis, e eu perguntei, Senhor, por que o Senhor está me mostrando esses tênis? Eu pensei, é pecado, Senhor, usar tênis? Eu perguntei isso a Deus nesse momento, e o Senhor disse assim, filha, presta atenção, filha. E o Senhor me mostrou tênis ali dentro daquela fábrica e eu via marcas muito famosas que são conhecidas, como marcas da Nike, da Olímpicos, Adidas. Eu via muitas até mesmo que eu não sei o nome, mas eu via marcas conhecidas de tênis. E quando Deus me mostrava aqueles tênis ali do outro lado, eu via os demônios criando, fazendo design, né, daqueles tênis e colocando aquela marca ali naquele tênis, e eu ouvi a voz do Senhor falando comigo, diz aos meus servos que eu não me agrado, que eles usem esses acessórios de Satanás, pois são marcas sacrificadas, são marcas que são sacrificadas, que foram oferecidas para Satanás. Essas marcas que são bastante conhecidas, o Senhor falou que não se agrada. Então, vamos aí prestar atenção, pedir para o Senhor nos dar discernimento espiritual, para que não venhamos usar coisas, né, objetos, acessórios que foram apresentados para Satanás, pois o Senhor não se agrada. Amém, meus irmãos? Então, foram essas coisas que eu compartilhei com os irmãos, que o Senhor me mostrou. Espero que tua vida seja edificada e que você venha dar ouvido à voz do Senhor. Então, desde já eu me despeço. Foi até aqui que o Espírito Santo me direcionou e eu já deixo a oportunidade com a irmã Solange para ela falar, fazer o que o Espírito Santo de Deus direcionar. Quem se despede é sua irmã em Cristo, Thalia. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmã Thalia. Deus abençoe sua vida, a paz do Senhor também para cada um dos irmãos que estão na sua casa. Irmã Thalia, vamos fazer o seguinte. Como teve essa experiência que aconteceu em Maringá no dia 3 de agosto, e acabou que eu falei com a irmã Thalia para gravar só quando chegasse em João Pessoa, mas quando chegou em João Pessoa teve aquela experiência que chamou muito minha atenção, da forma como Deus trabalhou. Então vamos aproveitar que esse áudio ficou curto e dá para colocar as 3 experiências numa só, então vamos aproveitar e colocar. O que me chama a atenção, antes de eu passar para as próximas, para falar do que Deus falou, tanto no dia 17 de agosto como no dia 22 de agosto. No dia 17 de agosto, a irmã Thalia teve uma experiência de arrebatamento por volta das 10h30 da noite. Às 10h30 da noite, né? E foi bem interessante porque foi aquela experiência que nós tínhamos ido orar à noite com os jovens na praia, numa praia meio deserta que tem aqui em João Pessoa, bem vazia, e fomos ali orar à noite. E lá Deus havia falado com sua serva 3 horas, não foi, irmã Thalia? E irmã Thalia, será que é uma experiência? Eu falei, não sei, será que não é uma campanha? A gente ia até fazer uma campanha intitulada Unge Minha Cabeça com Óleo e Meu Cálice Transborda. Então eu pensei que Deus estava querendo que a gente fizesse aquela campanha pela madrugada. Só que na dúvida eu convidei a irmã Thalia para dormir lá em casa, porque nós pensamos que podia ser uma experiência também às 3 da madrugada. E passou a noite, não aconteceu nada, e quando foi na outra noite, estávamos na igreja até trabalhando no estúdio, e quando foi 10h30, a irmã Thalia estava sentada na cadeira e o Senhor arrebatou a sua serva, tirou seu espírito. E aí eu comecei a oração das 11, eu me lembro até que foi uma oração que eu dividi, a oração do dia 17 de agosto, que foi à noite. Eu dividi com o irmão Marcelo, com a irmã Liliane. Tinha algumas pessoas lá na igreja, acho que quase de 7 a 10 pessoas. E aquela experiência foi 10h30 da noite, deu 11h30, 12h30, 1h30. Então foi 3 horas de experiência. E aí foi que a gente veio entender que as 3 horas que Deus se referia não é que seria uma experiência às 3 da manhã, nem uma campanha às 3 da manhã, mas que seria uma experiência que duraria 3 horas.
E nessa experiência, o Senhor trouxe recados para a igreja de João Pessoa, especificamente, que eu não vou expor aqui detalhadamente, porque são para pessoas específicas. Mas alguns recados que eu sei que vai edificar, que vai ajudar quem está em casa, a gente vai colocar, sem citar nomes, mas a título de edificação mesmo para quem está em casa. E também teve a experiência do dia 22 de agosto, que aconteceu numa oração da manhã, que foi super rápida, questão de 15 minutos, algo assim, 15, 20 minutos. A serva do Senhor estava orando pela manhã e eu estava no salão da igreja e ela estava no estúdio. E ali eu vi que ficou um minuto de silêncio na oração, eu estava acompanhando ao vivo da igreja. E aí fomos no estúdio e o Senhor tinha tirado o espírito da serva dele para falar algo mais. E aí entra como complemento dessa primeira experiência que aconteceu em Maringá, porque foi realmente um complemento, um recado. Eu intitulei essa experiência, Irmã Thalia, de Maringá, como carta. Mas algumas igrejas, como diz em Apocalipse, eu estava até ali meditando, no livro de Apocalipse, né, nós encontramos, logo no início, eu estou aqui com a minha Bíblia na mão, capítulo 2, nós encontramos, capítulo 2 e capítulo 3, as 7 cartas às igrejas da Ásia, né? Mas é interessante que Deus aqui mandou cartas para algumas igrejas. E eu quero tecer esses comentários a respeito das cartas que a irmã Thalia já passou, os recados para essa igreja. A primeira coisa que eu queria ressaltar é que Deus foi mostrando, né, irmã Thalia, assim, deixa eu chegar aqui mais perto da irmã Thalia, Deus foi mostrando o símbolo das igrejas, e assim a irmã Thalia ia sabendo, Deus ia mostrando o símbolo, ia dizendo o nome, e a irmã Thalia ia sabendo de que igreja Deus se referia. Mas o que me chamou a atenção foi o recado para a igreja chamada de quadrangular, que Deus considerou como um circo colocar peças teatrais ali dentro da igreja, como uma palhaçada, ou seja, um entretenimento, não tem nada espiritual nisso, até em algumas coisas move, vamos dizer, mexe com o emocionalismo do povo, né? Mas não há mudança, a pessoa até chora em alguns momentos, mas não há mudança, isso me chamou bastante atenção. E eu quero relatar aqui, ressaltar uma coisa, irmã Thalia, as características que Deus vai abordar, eu vejo que é o que mais ressalta na igreja. Não é que só tem nessa igreja as peças teatrais. Não é que só tem pessoas, líderes, que têm relações sexuais, que têm amantes na igreja presbiteriana. Não. Não é que só no altar dos Gideões, que o altar dos Gideões é uma extensão de uma igreja, não necessariamente uma igreja, mas uma extensão, né, um projeto de uma igreja. Não é que só tem esse pecado nesse altar. Não é que o que a gente vai falar só tem nessa igreja, mas o que Deus aborda como as características mais fortes que precisa ser mudada é o que mais está chamando a atenção do Senhor nesse momento. Você concorda, irmã Thalia, com esse meu pensamento? Sim, concordo. Não é que, como a irmã Solange falou, não é que apenas na igreja quadrangular tem esse defeito. Não, tem muitas outras igrejas também que adotaram, né, um método de coreografia, de dança, de teatro na igreja, sendo que Deus está falando especificamente com ela porque é o que mais está ressaltando nessa igreja no momento, que serve como um exemplo, muitas das vezes, essas igrejas para outras. E é interessante que também Deus vai falar do altar de Gideões e vai chamar de altar de prostituição, ou seja, o que está mais ressaltando de pecado nesse altar para Deus é isso, prostituição. Então, por isso que eu quis tecer esse comentário antes da gente passar para o próximo ponto. E outra coisa que eu queria abordar é a questão do ex-presidente. É interessante que Deus mostra e a gente precisa tentar para orar, a gente precisa se humilhar, a igreja precisa entender que a igreja precisa se humilhar diante do Senhor, porque se isso vir a acontecer, espero que não aconteça, porque o objetivo não é a gente ficar torcendo para acontecer, mas é a igreja orar e se unir para não acontecer, porque senão o povo de Deus vai ficar no estreito grande, porque se do outro lado, do lado das trevas, tem pessoas sacrificando para Satanás e do lado do povo de Deus não tem pessoas que estão dispostas a sacrificar no jejum, na santificação, na obediência, então o povo vai, querendo ou não, enfraquecendo. Lembrando que possa ser que tenha, possa ser não, vai ter pessoas que vai ouvir essa revelação e falar, não, a irmã Thalia, a irmã Solange é da direita, é da esquerda. Não, a gente aqui não está abordando nada de
de que lado tem que estar, qual é o presidente que está certo. Não, estamos passando o recado da parte do Senhor. Então você que está escutando, desvincule tudo, que a gente não é que a gente está a favor de tal presidente, não tem nada a ver. É um recado da parte do Senhor especificamente sobre esse presidente. Interessante também, Mantalia, que a respeito de demônios com forma humana, deixa eu afastar aqui por causa do barulho, demônios com forma humana, isso já havia sido falado através de outros servos do Senhor, Deus vem alertando sobre isso, e aí é chocante a gente saber que tem demônios entrando em igreja, que a pessoa chega e nem conhece, não sabe de nada, passa a oportunidade para a pessoa, e de repente ali um demônio em forma humana está lá, Satanás no altar pregando, para o povo de Deus, e muita gente pulando e marchando quando está ouvindo isso, e Satanás está fazendo atrocidades aí, demônios com forma humana sobre a terra. O último ponto dessa experiência que eu quero colocar é a respeito do espírito de loucura, irmã Thalia. Aí, quando essas coisas acontecem, a gente ouve, não é que o ser humano, o homem e a mulher não passam aflição, a Bíblia diz sim que nós passamos aflições, mas quando isso acontecer, os irmãos já devem estar atentos. Deus falou que o espírito de loucura ia atacar a partir desse ano, porque os pastores, na sua grande maioria, não quer trazer o povo para as veredas antigas, para a santificação. Então, quando essas coisas começarem a acontecer, que não fique espantado, né? Como Deus falava no ano passado, que a partir de 2019 ia permitir crente cair endemoniado, ia permitir muitos descerem à sepultura, e quando acontece, muita gente se choca, mas na verdade Deus já alertou. A última ponto que eu queria abordar, irmã Thalia, é a respeito do saudoso missionário Davi Miranda, que a irmã Thalia não conheceu, eu conheci, mas a irmã Thalia não conheceu, porém eu sei que ela admira de algum modo o ministério dele, porque eu passei muita coisa do missionário para ela, e Deus mostra algo que me chamou a atenção, porque eu me lembro que há um ano atrás eu escutei uma serva do Senhor, da nossa congregação mesmo, que Deus mostrou para ela, que por um momento o Senhor abria meio que como uma janela no céu e fazia ele ver o que estava acontecendo ali dentro da igreja, ou seja, o que estavam fazendo com o legado que ele deixou. E eu me lembro que na época a serva do Senhor não soube explicar detalhadamente, mas ela me disse que Deus mostrou para ela que por um momento permitiu que o missionário visse o que estavam fazendo com relação a algumas coisas, até mesmo eu me lembro que ela falava sobre como ele saía lágrima dos olhos dele, ela via quando ele olhava para baixo que caía lágrima dos olhos dele, ele chorava ao ver telões dentro da igreja. E eu fiquei orando a respeito disso. Senhor, eu preciso entender isso. E agora Deus mostrou para a irmã Thalia exatamente a mesma coisa. E a gente fica assim para orar, né, a respeito dessa situação, orar pelos nossos irmãos, porque tem aquele sincero. E aí eu queria agora abordar a experiência que teve no dia 22 de agosto, que aos 32 minutos a irmã Thalia estava orando, foi uma oração pela manhã, e Deus ali arrebatou e trouxe um recado especificamente. Eu queria colocar aquele recado aqui, porque ali ele saiu na oração, e eu queria que a irmã Thalia abordasse um pouco do que Deus mostrou em cima do altar, do símbolo que Deus mostrou, e o que foi feito ali, a aliança que foi feita, e qual foi o recado que Deus mandou para os remanescentes que se preservam ainda naquele lugar. Bom, meus irmãos, a paz do Senhor novamente. Na data relatada, né, pela irmã Solange, eu estava fazendo a oração do canal pela manhã, quando eu senti uma mão me puxando, puxando o meu espírito de dentro. E o Senhor me levava até a uma igreja, me levava em espírito até uma igreja muito conhecida, principalmente pela forma, né, que o missionário levou. E o Senhor me levava até lá, e quando meu espírito chegou lá, eu olhei e em cima do altar eu vi um símbolo da maçonaria. E eu perguntei a Deus o que era aquele símbolo, por que aquele símbolo estava ali. E Deus me mostrava uma mulher que faz parte da diretoria da igreja. O Senhor me mostrava ela em cima do altar, ao lado do símbolo da maçonaria, e estava bem vaidosa. E então, nesse momento, eu olhei assim e fiquei sem entender, porque eu vi a mulher do lado desse símbolo,
E foi aí que Deus falou comigo que ela havia feito uma aliança com a maçonaria. Ela havia feito essa aliança com a maçonaria e Deus falava que estava retirando o espírito dele do meio da igreja, desse ministério, porque eles destruíram o legado que o missionário Davi Miranda havia deixado. E agora essa mulher fez aliança com a maçonaria. E o Senhor falou que ia retirar o espírito, né, do meio dessa igreja, porém aqueles que permaneceram fiel, não abandonando as veredas do Senhor, Deus iria sim deixar a presença, mas não no ministério, na vida deles. Então, independente se esta mulher fez essa aliança com a maçonaria, mas se você permaneceu na direção do Senhor, a presença de Deus vai continuar na tua vida. Amém? Amém, irmã Thalia. E Deus está alertando o seu povo para permanecer, né, na posição, dando ouvido à voz do Senhor, que é promessa dele. Ele não vai retirar espírito, o seu Santo Espírito, daquele que obedece, somente daqueles que realmente não permanece na santificação. E é bem interessante que também nessa primeira experiência aí que a irmã Thalia falou, ela falou das marcas sacrificadas, né, dos tênis, e uma coisa que me chamou a atenção foi: Senhor, o Senhor não se agrada dos teus servos usar tênis, e o Senhor vai e responde aí que o povo tem usado essas marcas. Apesar de Deus não ter dito que deve ou que não deve usar tênis, não é isso? Porém, o Senhor especificou marcas. Então, se Deus especificou marcas que são sacrificadas, eu estava até pesquisando aqui na internet com a irmã Thalia, todos os símbolos que Deus mostrou para ela, foi bastante coisa, essas marcas. O ideal seria comprar um sapato de uma marca que não é conhecida, né? Porque aí, se for para fazer uma lista, vai fazer uma lista enorme de coisa aqui. Mas eu queria abordar também alguns recados que Deus passou nessa experiência que durou 3 horas, irmã Thalia, que foi no dia 17 de agosto, que foi para a nossa igreja em específica, durou 3 horas, foi longa, mas só que não foi para expor no canal, foi para a nossa igreja. Só que teve algumas coisas que eu queria colocar aqui, sem citar nome, porque eu sei que vai edificar quem está em casa. A primeira coisa que eu queria abordar, irmã Thalia, é a questão de um recado que Deus mandou para uma pessoa, que tem muita vontade de ser batizada com o Espírito Santo. E num determinado momento Deus já havia falado que essa pessoa não havia sido recebido ainda o Espírito Santo porque não havia se convertido ainda. E dessa vez, o que foi que Deus falou? Porque a pessoa ouviu o recado da parte do Senhor da outra vez e ainda assim não recebeu o Espírito Santo, e em algum momento começou a orar ali: Senhor, por que eu não recebi ainda? E Deus agora falou o quê, irmã Thalia? Bom, meus irmãos, Deus me mostrava esta pessoa, essa irmã, e Deus me mostrava ela questionando ao Senhor porque a promessa do batismo com o Espírito Santo ainda não havia sido cumprida na vida dela. E quando Deus me mostrava, o Senhor falava assim para mim: filha, diz para a minha serva que a minha promessa ainda não se cumpriu, porque ela ainda não tem dado o seu melhor para mim. O Senhor falou que ela não estava dando um melhor, não estava oferecendo um melhor, não estava fazendo o melhor para Deus. E Deus estava requerendo que ela fizesse mais para o Senhor, para que a promessa viesse se cumprir na vida dela. Interessante, porque com certeza vai ajudar pessoas que têm em casa, porque tem gente que diz assim: eu me santifico, eu oro, busco, jejum, então por que eu não recebo? Então Deus aqui ele vai tratando por etapa, né? Por partes. Primeiro, você precisa se converter de fato. Aí a pessoa vai lá, aí mudança. Aí depois Deus diz: você precisa se esforçar. Aí a gente sabe que é um caso de uma pessoa que tem tempo, que pode buscar mais, que pode estar mais presente, vamos dizer, num culto, numa oração, numa visita, pode dar mais de si. Então Deus requerendo isso, e já serve para quem está em casa, porque não é só uma questão de eu vou me santificar. É um conjunto de coisas para termos o Espírito Santo. Ele quer ser valorizado. Aí teve recado também que me chamou a atenção, foi
para uma pessoa que Deus tinha uma promessa de transformá-lo no obreiro da casa do Senhor, mas também estava requerendo a mesma coisa, né, irmã Thalia? Requerendo um maior esforço, mais compromisso. Teve recado para a pessoa que Deus está dizendo assim, ó, você precisa ser sincero com o teu próximo, não é verdade? E teve recado que me chamou muita atenção, de Deus ver a pessoa pecou, caiu no pecado, um pecado tido pelo homem da terra gravíssimo, só que Deus veio e disse, não, eu estou te limpando, eu estou trocando tuas vestes, porque há uma diferença de Davi para Saul muito grande. Davi peca e Saul peca também, só que a diferença é que Saul vai lá e se antecipa, Saul quer fazer o que Deus não mandou fazer, Saul quer encobrir seus erros, e Davi não, Davi chega e quer expor o seu pecado, o seu erro. E eu achei bem interessante porque essa pessoa havia pecado e mesmo assim se humilhou ao Senhor, e Deus já mandou um recado ali dizendo que está limpando, já falando com essa pessoa. E agora eu não podia terminar sem falar sobre o recado dos obreiros, né, irmã Thalia? Tem gente que pensa assim, puxa, é só recado para o pessoal de fora, é só recado para os membros, para o pessoal de fora. Não. O tratamento tem que começar de casa, até porque o apóstolo São Pedro vai dizer que o juízo do Senhor, ele começa pela casa do Senhor, né? Então, para os obreiros foi coisas tipo assim, para você precisa ganhar estrutura, você não pode só estar firmado quando a irmã Solange está, quando a irmã Solange não está, você, vamos dizer, diminuir o ritmo. Foi tipo assim, você não pode fazer as coisas do seu jeito, nem do seu querer na minha casa, tem que ser do meu. Foi recados tipo, você tem que amar mais as almas para fazer mais pelas almas. E aí entra até uma questão de uma pregação, algumas pregações que eu preguei por esses últimos dias, eu preguei uma pregação com tema sobre insatisfação e outra sobre ferida na alma, alma sarada. Eu peguei três pregações ultimamente a respeito desse assunto, e Deus falava com uma pessoa que é do corpo de obreiros, falava, você é uma pessoa mal resolvida. Aí entra essa questão. Quem está no altar, meus irmãos, quem está no altar precisa ser bem resolvido, porque você vai tratar o problema dos outros. Como é que você é uma pessoa que você não consegue nem lidar com as tuas coisas, com as tuas situações, com o teu passado, você não se resolveu ainda e você vai resolver a vida do outro. Então aí fica como um exemplo para quem faz a obra. Por isso que eu achei pertinente, achei interessante abordar isso aqui, porque eu sei que tem pessoas de casa que olha e se espelha, não para idolatrar, mas a própria Bíblia vai dizer, o apóstolo São Paulo diz, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então o que é bom a gente passa. Um obreiro, ele precisa ser bem resolvido. Ah, porque eu fui maltratado, porque eu fui injuriado, é porque aconteceu isso, eu não perdoei. Não tem como. O obreiro precisa ser bem resolvido, porque ele vai ouvir problemas de outras pessoas que ele vai precisar ajudar. E como que ele vai ajudar se ele é uma pessoa ferida e não deixa Deus sarar a ferida dele? Eu vejo vários exemplos na Bíblia, e um dos exemplos que mais me chama a atenção é o exemplo do rei Davi, que está ali jejuando pelo seu filho para não morrer. E quando o filho morre, ele não tem mais o que fazer. Ele se levanta, toma um banho, troca de roupa, lava o rosto, come e segue a vida. Então, o obreiro que vai sarar as feridas de outras pessoas, ele precisa ser sarado, porque senão ele vai usar o altar para um desabafo, ele vai levar as coisas para o lado pessoal. Então, esse recado, sim, eu achei interessante colocar aqui para edificar a vida de quem prega, a vida de quem faz a obra de um modo geral. Tem que ser pessoas bem resolvidas. Então, com isso aí, né, a gente fez um apanhado das 3 experiências para ficar tudo aqui e dizer para você, ser edificado, porque ultimamente o Senhor não está procurando pessoas simplesmente para salvação, não. É para uma obra maior, é para estar preparado para situações maiores. Nós vemos muitas das vezes pessoas que não estão preparadas para situações maiores, se afracam facilmente. Então, escute isso, seja edificado. Você que congrega num desses lugares que Deus mandou essa carta, esse recado para essas igrejas, faça diferença, se santifique, não compactue com o erro. Você que pensa, eu não vou ficar em tal lugar porque está errado. Ore a Deus, para Deus preparar, para Deus confirmar. Não faça as coisas na tua direção, do teu jeito. Tudo que o crente faz tem que ser na direção do Senhor, tá bom? Então, se você se enquadra numa dessas situações, ou porque não dá o máximo de si, ou porque não tem compromisso, ou porque caiu no pecado, se humilha diante de Deus. Se humilha porque Ele é poderoso. Se você se enquadra numa dessas situações, o recado não foi para mim, mas eu sei que o recado foi para lá para os Gideões, mas tem prostituição e Deus está reprovando totalmente.
é brincadeira, meus irmãos, você ser chamado por Deus, ser ungido por Deus como Saul foi, e depois o mesmo Deus que ungiu, que chamou Saul, reprovou. Então, pessoas estão sendo reprovadas por prostituição, por sexo ilícito, por colocar coisas dentro das igrejas que Deus não compactua, que o Espírito Santo não aprova. Pessoas que estão fazendo a obra, liderando pelo espírito humano, ou seja, pelo intelecto humano e não pelo Espírito do Senhor. Então, guarda isso no teu coração, e eu quero convidar não somente quem não serve ao Senhor para receber Jesus como seu Salvador, para se arrepender, mas principalmente quem, de alguma forma, ouviu esse recado para as igrejas, ou até para essas pessoas aqui no final, e se enquadra e sabe que precisa se posicionar, porque não é só uma questão de estou sendo preparado para fazer a obra, mas estou sendo preparado para morar no céu. E a palavra do Senhor diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Você não pode perseverar só no começo, só no meio, só um mês, só 6 meses, só um ano. Tem que ser até o fim. Então eu convido você que precisa fazer um concerto com Deus. Eu convido você que está desviado, você que é fraco, que se afastou, ou você que nunca recebeu Jesus como Salvador da tua vida. Você que é de qualquer religião, vem para Jesus, porque Jesus te garante a tua libertação, a tua salvação e mais ainda, o teu nome escrito no livro da vida, que ninguém mais pode te oferecer. A palavra do Senhor diz que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, e não adianta correr de um lado para o outro ou esperar não sei o que acontecer. O Senhor Jesus te chama agora. Não resista mais à voz do Espírito Santo do Senhor que fala contigo e te convoca para fazer uma aliança com Ele. Eu vou orar pela tua vida, enquanto você aí onde você está, se arrependa dos teus pecados e o Senhor te recebe neste momento e escreve teu nome no santo livro da vida do Cordeiro. Amém? Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, Deus justo, Deus santo, Deus misericordioso, que se compadece, que olha para o teu povo com um olhar de misericórdia ainda, meu Pai, que o Senhor use muitas das vezes a tua vara, o teu cajado, mas a tua palavra diz que a tua vara e o teu cajado nos consola. Então vem consolar essa pessoa que está se arrependendo, que está se humilhando diante da tua face, que está pedindo perdão, pelos pecados, pelas fraquezas, que está se humilhando, implorando ao Senhor por libertação, por uma mudança na sua vida. Que o Senhor venha escrever o nome deste homem e desta mulher no livro da vida, selar com teu precioso sangue, até a volta do Cordeiro, porque já está muito perto em que o nosso príncipe virá como Rei dos reis e Senhor dos senhores, arrebatar um povo santo, zeloso e de boas obras, como diz a tua palavra. Nós aguardamos a tua volta, Pai. Recebe cada um agora que se prostra, cada um agora que se humilha, que faz concerto com o Senhor, que faz aliança contigo, que te aceita como seu único e suficiente Salvador da sua vida. Eu entrego cada um em tuas mãos, te oro e te agradeço. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que teu Espírito Santo vá ao encontro de cada um, a partir deste momento, para guardar e livrar de toda a seta do inimigo, que esse homem e essa mulher possam ser cheios do teu Espírito Santo, para ter força, meu Pai, de renunciar ao pecado. É o que nós te oramos e te agradecemos, no nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês que ouviram esse recado da parte do Senhor para as igrejas, para o seu povo. Que Deus abençoe a tua vida. Quem se despede, sua irmã em Cristo, irmã Thalia, irmã Solange Souza, do Ministério Edificar. E até a próxima, quando o Espírito Santo de Deus nos permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.